Olá, igreja amada Peniel, irmãos e irmãs, estamos aqui mais um momento de alegria para compartilhar da palavra de Deus, que ela seja bênção na sua vida, que possa entrar no seu coração, que você possa racionalizar e que possa mudar, transformar a sua vida, porque é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Aproveite também para poder marcar o sininho, toda vez que tiver uma notificação, tiver uma nova palavra, você ser avisado, que tem mais uma bênção, mais uma palavra de Deus aqui para você. Curta, compartilhe com seus amigos, faça com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Um ótimo culto da Peniel. Que bom estarmos aqui mais uma vez louvando ao nome do Senhor. Que bom ter você conosco, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Creia que as muralhas haverão de cair sobre a sua vida. Nós enfrentamos muralhas, nós enfrentamos dificuldades, e eu tenho certeza que o nosso Deus é poderoso para nós saltarmos toda e qualquer muralha de nossas vidas. Portanto, confie no nome do Senhor Jesus e faça com que nós possamos saltar essas muralhas com Ele. Portanto, nós vamos declarar: muralhas vão cair nessa hora no nome de Jesus. Aleluia. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e toda muralha vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Aleluias. Quanto mais você declara, quanto mais você louva ao Senhor, as muralhas não haverão de cair sobre a sua vida. Aleluia. Levante o nome do Senhor. Nós levantamos teu nome e expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que o céu se encha com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Aleluias. Declare que muralhas haverão de cair sobre a sua vida. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Profetize isso, profetize. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Aleluias. As muralhas haverão de cair sobre nossa vida no momento que você abrir o seu coração ao Senhor. Aleluias. Celebra ao Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos
bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que o céu se encha com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, oh Deus, aleluias. Que muralhas caiam de sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus haverá de fazer com que as muralhas, as dificuldades, aquilo que nós enfrentamos, que nós possamos enfrentar com toda a ousadia, que nós possamos enfrentar através do Espírito Santo de Deus que nos capacita, para que nós possamos vencer todo e qualquer tipo de muralha. Não importa a área da sua vida que você esteja enfrentando esse tipo de muralha, esse tipo de dificuldade. Creia, atraia a presença do Senhor, atraia a glória, a manifestação do Senhor para dentro da sua casa, e eu tenho certeza que você haverá de louvar e engrandecer o nome do Senhor pela vitória que Ele haverá de dar sobre a sua vida. Aleluias ao nome do Senhor. Vamos continuar cantando e exaltando o nome do Senhor, declarando agora que Ele é a nossa cura, que Ele é a nossa vida, que Ele é a nossa esperança, que Ele nos escuta quando nós clamamos a Ele. A nossa alma deseja estar perto do Senhor, e elevamos muitas vezes os nossos olhos para os montes para te perguntar: olha, meu Deus, onde é que vai vir o socorro? A resposta vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra, Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Portanto, vamos cantar e glorificar o nome do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Essa vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Declare isso, escuta quando clamo. Me escutas quando clamo, acalma e acalma o meu pensar. Me leva, Senhor, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Declare, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio sim, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Declare isso.
Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declare isso com toda a autoridade. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluias. Não há outro igual ao nome de Jesus. Por isso creia, continue crendo, continue fazendo com que a presença de Jesus atue em seu favor. No momento que nós cremos, no momento que nós colocamos a nossa confiança, porque nós não conseguimos carregar o nosso próprio fardo, mas é Deus que nos capacita, é quem nos dá ombros mais fortes. É por isso que você também deve confiar e esperar no Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Ouça a palavra do Senhor, ela vai falar profundamente ao seu coração nessa hora. Confie e somente espere no Senhor. Bom dia, família Peniel, graça e paz, amado irmão, amada irmã, você que nos acompanha nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha em outras cidades, que também Deus continue abençoando a sua vida. E hoje eu gostaria de iniciar este culto aqui perguntando a vocês, você sabe o que é que comemora-se hoje? Hoje é o dia dos avós, do avô, da avó, e essas figuras maravilhosas sobre nossas vidas, pais duas vezes, e nossa oração aqui é que Deus continue abençoando os nossos avós. Se você tiver seu avô, sua avó aí do lado, dê um abraço bem gostoso nele, porque é bênção de Deus sobre nossas vidas, amém? E nesta manhã, estou há algum tempo incomodado por Deus a ministrar uma palavra para a igreja e creio que chegou ao tempo de nós assim fazê-lo. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 12 a 14. Eu creio que você está com sua Bíblia, que você já abriu, que você já encontrou essa porção da palavra de Deus, Romanos 13, versículos 12 a 14, que assim diz: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente,
como quem vive de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Amém? Que Deus nos abençoe na ministração da palavra e nos conceda a graça a cada um de nós para ouvir esta palavra, trabalhar com ela em nossas vidas e darmos passos de transformação. Assim oramos e agradecemos na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? O tema hoje da nossa mensagem é glutonaria. Nunca mais. Amém? Posso pedir para você para dar um amém bem forte onde você está? Glutonaria nunca mais. E vamos pensar um pouco nesta manhã, porque se trata de um tema muito especial, irmãos. E gostaria de perguntar aos irmãos, e que você também pergunte àquele que está ao seu lado: você gosta de comer muito? Certamente foi respondido: eu gosto de comer. Você deve ter ouvido alguma resposta dessa, mas muitos gostam de comer muito. Uma coisa é gostar de comer, outra coisa é gostar de comer muito, ser insaciável. Irmãos, gostar de comer é saudável, é bom, é necessário. Já gostar de comer muito, presta bem atenção, já passa a ser um sério problema, e é a chamada glutonaria. Mas o que me chama muito a atenção, que glutonaria é um assunto pouco falado nas igrejas. É como se existisse uma espécie de tabu trabalhar com esse assunto. E por que isso ocorre, creio eu? Por se tratar de um pecado constrangedor, e assim não é dado a devida atenção a qual o assunto merece. Na verdade, a glutonaria é um pecado praticado pela grande maioria da Igreja do Senhor, como também daqueles que estão no mundo. É uma realidade para nós que conhecemos a palavra de Deus. A glutonaria é um pecado e que é praticado por grande parte da Igreja do Senhor. Eu até posso dizer que há uma absurda tolerância da liderança da igreja em tratar desse assunto. Eu posso dizer para os irmãos, numa primeira observação, quantos pastores, quantos líderes de ministérios, quantos missionários, quantas pessoas envolvidas no desenrolar, no desenvolver da estrutura do Senhor chamada igreja, que estão envolvidos no pecado da glutonaria. E isso aqui fica evidente quando nós vemos aí muitos homens, muitas mulheres totalmente acima do peso, obesos, doentes devido ao excesso de comida e de bebida. Quero aqui abrir um parênteses,
que nem toda obesidade decorre do excesso de comida. Muitas pessoas estão doentes por algum problema hormonal, emocional, enfim, por usos de medicamentos que causam, consequentemente, a obesidade. Mas eu quero tratar aqui dessa doença que pode também gerar obesidade, não é? Devido ao excesso de comida e bebida. Eu queria que você prestasse bem atenção. Você já ouviu, ou você já viu, entre aspas, já percebeu algum pastor, alguém da liderança da igreja, chamando seus liderados, aquelas ovelhas que o Senhor lhes confiou para conduzir, para tratar do pecado da glutonaria? Eu tenho 21 para 22 anos de convertido ao Evangelho do Senhor, e durante esse tempo, já como pastor e como líder de igreja, eu já vi vários pastores, como eu também, chamar ao gabinete para tratar de adultério, para conversar sobre tendências ao homossexualismo, para consertar problemas de fofoca, de pecados, de contendas entre irmãos, de desunião, de mentira, de dívidas, e vários tantos outros tipos de pecado. Mas de glutonaria, não. E nesse tempo que nós estamos passando aqui de pandemia, passei a observar que, devido às restrições, às quarentenas, os isolamentos, eu vejo muitos crentes dizendo: tenho comido muito, fico muito tempo em casa e assim acabo comendo demais. Eu quero dizer, na verdade, que o comer demais certamente já vinha acontecendo antes da pandemia. Talvez a pandemia ela tenha agravado uma situação que já era grave, né? Essa é a realidade. O objetivo dessa pregação, irmãos, que eu oro a Deus que você receba com todo carinho e de coração aberto, porque o objetivo dela é trazer para você conhecimento e cura para aqueles irmãos que praticam a glutonaria. Mas eu já quero perguntar ou esclarecer para você, melhor esclarecer, o que é glutonaria? É o consumo excessivo de comida e bebida. Também posso dizer, é o ato de comer e beber descontroladamente. E na psiquiatria, isso é considerado como doença, como uma compulsão por alimentos. Desse conceito de glutonaria surge a palavra glutão. O glutão nada mais é que vem a ser aquele que come e bebe em demasia. É aquele que tem compulsão por alimentos, por bebidas, que entra dentro desse contexto também. Se você pegar a palavra, o vocábulo glutonaria, na sua origem hebraica, ele vai ter o sentido de dizer assim, que é falta de dignidade, é entrega a futilidades, ou seja, é como a pessoa perdesse a dignidade, deixando-se corromper por outras coisas, no caso aqui específico, comida e prazeres em excesso,
E a auto-entrega à futilidade, a coisas vãs. Porque o alimento, para o glutão, ele perde o sentido da existência do alimento que Deus criou para a manutenção dos nossos corpos físicos. Mas a glutonaria, ela tem a sua origem. E os registros originários estão na cultura grega, com o deus Dionísio. E quando houve o domínio do Império Romano, na cultura romana surgiu o deus Baco. Então passou a haver as festas greco-romanas para a adoração desses deuses, Dionísio e Baco. E essas festas, ela usa um nome que para a gente soa muito pesado, que se chama bacanal. E nesta festa havia o quê? Excessos de comida, bebidas e orgias por dias nesse tipo de festa. Chegava-se ao ponto daqueles homens e mulheres se empanturrarem de comida e bebida, tinham um lugar próprio ali reservado para que eles fossem ali quando estavam empanturrados, estimular o vômito, limpar seu organismo do excesso e voltar para as práticas, porque era uma forma de adorar aquelas divindades. E dentro desse contexto é que a Bíblia Sagrada ela trata a glutonaria como pecado. Glutonaria, irmãos, irmãs, eu quero que você comece a trabalhar na sua mente e que você seja desafiado para todo o tempo em que você começar a sentir esse comando mental para o excesso, para a ingestão do excesso de alimentos, você considere que se trata de um pecado. E como nós lemos em Romanos 13, especificamente ele diz lá: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedice. Se você for lá para Gálatas 5, 19 e 21, eu vou esperar que você folheie a sua Bíblia Sagrada. Gálatas 5, 19 e 21, está ali registrado: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, não precisamos falar muito para passarmos a já ter essa convicção de que a glutonaria é pecado. Glutonaria é pecado. Então não desconsidere, não leve como se fosse uma coisa simples, não leve a glutonaria como se fosse um fato que não diz respeito às coisas sagradas, que não diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Quando nós nos envolvemos nessa prática, nós estamos em pecado e estamos o quê? Errando o alvo. Nós estamos certamente prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Nesta manhã, eu quero tirar com você algumas lições na Bíblia Sagrada para que possa nos ajudar em relação ao pecado da glutonaria. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que glutonaria, além de ser pecado, ela adoece o nosso corpo
e adoece a nossa alma. Eu quero observar que comer muito, irmãos, não significa saúde. A gente vê muitos irmãos na nossa caminhada, na nossa rotina, dentro dos nossos lares, que se esbalda de comer e quando está naquele afã da comida, se orgulha e se envaidece, bate na barriga e fala: é que eu tenho estrutura, eu posso comer. E acaba se empanturrando de alimentos. E tudo que é tipo de alimentos, alimentos gordurosos, excessos de doce, não é? E aí o que acontece? Com o tempo, quem assim pratica está fadado a adoecer. O que é julgado hoje pelo glutão como saúde e disposição para comer, para cobertar os seus excessos, vai significar em doença no futuro. E infelizmente eu tenho que adverti-lo: se você continuar com essa prática, o boleto vai chegar. E eu só vou dizer algumas doenças aqui, irmãos, irmãs, em relação à glutonaria que atingem o nosso corpo. Obesidade. E eu quero abrir um parênteses mais uma vez aqui. Tem muito magricela, muito irmão magricela, tá entendendo? Que come muito, não engorda por causa da sua estrutura biológica, mas isso não o exclui da sua condição de glutão e que também não o isenta da condição de se tornar um obeso no futuro. Porque basta a gente observar que a Organização Mundial da Saúde, ela limita para o ser humano uma média de 2.500 calorias dia. E muitas vezes nós observamos pessoas comendo 5, 10, 15 mil calorias num dia. Um dia a estrutura vai ficar sufocada e, consequentemente, vai haver gastrites, vai haver colesterol elevado. Aí eu só como picanha se for dos pelos. Eu só como comida gorda. Eu só gosto de gordura. Não funciona assim. Colesterol elevado, hipertensão arterial, gordura no fígado e sobrecarga dos rins, doenças degenerativas, prisão de ventre, doenças cardíacas e tantas outras enfermidades poderíamos citar aqui por causa do excesso de comida. E a gente sabe que nós devemos zelar pelo nosso corpo, zelar por essa estrutura física, porque a gente tem aprendido que o Espírito Santo habita em nós, habita em nossa estrutura, o nosso corpo tem valor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, fala a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Então, o nosso corpo, ele deve ser respeitado, deve ser considerado, porque faz parte desse projeto, desse plano de Deus, e nós devemos buscar manter a nossa estrutura física, corporal, saudável, e o excesso de comida traz consequências. Alguém já disse, uma frase bastante interessante, que o caixão de muitos é o garfo e a faca. E é coisa para a gente refletir, porque o garfo e a faca, instrumentos utilizados para que nós conduzamos os alimentos à nossa boca, eles, como instrumentos, não é? Usados por nós, quer dizer nessa figura que
a ingestão de alimentos em excesso pode nos levar à morte. E isso tem acontecido com muita gente. Mas além, irmãos, dessas doenças do corpo, nós temos as doenças da alma. Porque quando nós comemos demais, e isso eu vejo frequentemente, depois que a pessoa se empanturra de alimento, come de forma exagerada e de forma habitual, não raras vezes nós vemos o sentimento de culpa. Não devia ter comido muito, eu comi demais, eu estou passando mal, e isso gera o quê? Fraqueza na pessoa, isso gera desânimo, isso gera a sensação de incapacidade, de ausência de força para lutar com essa compulsão por alimentos, não é? Então ela traz, a alma da gente sofre. A gente precisa cuidar da nossa alma já tem demandas demais, e a gente a sufoca também com mais uma ação decorrente da nossa fraqueza mental, das nossas tentações e fragilidades por comida. Nos sobrecarregamos o nosso corpo físico, que gera influência negativa em nossa alma. É um chamado prazer que adoece tanto o corpo quanto a alma. Quero também observar dentro do contexto bíblico, considerando que nós lemos ali em Gálatas, que glutonaria, irmãos, é obra da carne. Glutonaria é obra da carne. O que significa obra da carne? São pecados originários da natureza caída do homem, da natureza manchada pelo pecado. A glutonaria, ela parte da nossa estrutura pecaminosa. Ela faz parte da nossa velha natureza. Nós já trazemos isso da nossa velha natureza, não é? E infelizmente nos nossos meios, nos nossos arraiais cristãos, a gente justifica isso sob a alegação: nós não bebemos, nós não fumamos, nós não temos outros vícios. E assim nós temos o direito de comer, nós temos crédito para comer. Eu quero dizer para você aqui que comer é muito bom. Você compartilhar com os irmãos uma mesa é muito bom. Você confraternizar com seus irmãos, com sua família, em sua casa, é muito bom. O problema não é comer, o problema é comer em excesso, descontroladamente. E a gente observa na nossa caminhada cristã que tem crente tão apaixonado por comida e tão descontrolado para comer, que se falar que vai ter lanche depois do culto, após a reunião, ele vai chegar no templo 7 horas da noite. Ele vai chegar cedo. Se disser que vai ter um culto na casa do irmão ou da irmã, é o primeiro que está na fila, mas não está ligado nas coisas espirituais, está ligado na comida. Já tive a oportunidade de participar de jantares de instituições cristãs, evangelísticas, reservo o direito de não dizer o nome, que aqueles homens crentes estavam ali para fazer um trabalho espiritual sobre a vida daquelas pessoas que foram convidadas, que não conheciam a palavra de Deus, e na hora da refeição, do jantar, me aparecia cada prato, aqueles homens com montanhas de comida na mão. Então eu imagino como aquela pessoa que vai ali para um trabalho espiritual, ver aquele que deveria estar ligado nas coisas espirituais, em jejum, em consagração,
pedindo a intercessão do Espírito Santo, se abarrotando na comida. E isso daí é necessário que a gente observe e é desafiador para que a gente fale, não é? Paulo, ele declara na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, uma porção da palavra de Deus extremamente forte, quando ele diz que nós não podemos nos permitir sermos dominados por nada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, olhe a palavra domínio. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Aí entra a questão dos alimentos. Se você come em excesso, se você pratica glutonaria, você está com problema em relação à questão do dominar-se. E aí entra a questão do domínio próprio, que eu vou chegar lá na instante. Os praticantes da glutonaria, eles não lutam, eles apenas reclamam, eles apenas muitas vezes reconhecem o erro que comem demais, mas não lutam, não se esforçam para vencer o prazer de consumo, de excesso de comida e de bebida. Eu lembro aqui que as obras da carne só são vencidas pelo fruto do Espírito. A glutonaria, obra da carne, só é vencida pelo fruto do Espírito. E o fruto do Espírito específico para vencer a glutonaria é quando nós levantamos a bandeira do domínio próprio. Põe isso na sua mente, no seu projeto de determinação. Eu não vou mais deixar me contaminar pelo excesso de comida, pela a disposição mental, pela compulsão de me abarrotar de comida, em primeiro lugar porque traz doença para meu corpo, traz doença para minha alma e também é pecado. A glutonaria, irmãos, considerando outra base bíblica e que nós precisamos aprender, ela é a idolatria. Ela é vista como idolatria, a comida e a bebida e outros excessos. Estou falando especificamente aqui de comida e bebida. Olha o que Paulo fala aos Filipenses 3, 18 e 19. Está resumido aqui. O Deus dele é o estômago. Vivem como inimigos de Cristo. São os gastroadoradores. A glutonaria, o se esbaldar na comida, o desejar da comida, a expectativa de que haverá comida, o olho grande para comer, sem considerar que outros também têm o direito de se alimentar, nos faz o quê? Adoradores da comida, adoradores do ventre, do estômago. É por isso que Jesus Cristo, em suas considerações, é que ele fala que quando nós estamos em espírito, fluirão de dentro de nós, ou seja, do nosso ventre, essa tipologia, rios de águas vivas. Ou seja, no nosso ventre, no nosso estômago, né? Fazendo essa tipologia, porque no passado, na cultura greco-romana,
O prazer e a satisfação, o bem-estar estava nessa condição de comer, de se esbaldar na comida. Jesus faz um paralelo que de dentro de nós passaria a fluir o quê? Rios de águas vivas. Ou seja, a vida em espírito gera transformação no ser humano. Ele não estaria mais voltado aos prazeres da carne, mas sim aos prazeres do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, eu quero observar aqui que Paulo, quando ele fala isso para a igreja de Filipe, ele estava a confrontar aquela igreja. Muitos dali estavam vivendo nessa prática e que deveria haver o que? Libertação. Deveria haver o que? Cura. Se não estiver comendo, ou se não tiver comida, a alma daquele povo ali, de muitos praticantes, não estava feliz, havia insatisfação, não havia prazer. Por isso que Paulo estava dizendo que o Deus deles era o estômago, mas o nosso Deus, o Deus daquela igreja, era o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, conduzido pelo Espírito Santo, conhecedores da palavra de Jesus Cristo, o Deus único e verdadeiro, o qual eles deveriam seguir e abandonar as coisas da carne. Precisamos, por isso, irmãos, estar ligado aonde? Nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Todo glutão, não fala aqui, não tenho medo de errar, seja liderança, seja membro, quando está envolto a prática do excesso de comida, ele está com este ponto fraco de estar ligado às coisas terrenas, a comida e a comilança. E se há pecado, temos que ter muito cuidado em relação à ação de Deus em nossas vidas. Já vi, e se conta também, que alguns líderes, pastores ou crentes, quando acontece alguma coisa no seu ministério, na sua igreja, uma pregação, e que não foi assim como se esperava, assim, acabou o culto, vamos ali comer uma pizza, que é simples. Mas se o culto foi maravilhoso, foi bênção e ganhou alma para Jesus, vamos sair para jantar, vamos sair para comer, né? Porque o parâmetro do prazer espiritual é comida, e não é. O nosso gozo no Senhor é espiritual, é a satisfação espiritual. Não estou pregando aqui para dizer que não se coma, eu estou falando aqui para o excesso, ou os excessos, e que nós devemos ter cuidado, muito cuidado, porque a gente acaba maquiando um pecado sobre o título de satisfação e comemoração às coisas do reino de Deus. E o problema é tão sério que a tentação por comida, ela já, inclusive, já começa desde o Éden. A Eva, ela viu que o fruto da árvore era o quê? Boa para o quê? Comer. Ela visualizou o material. Se você observar, Esaú perdeu a primogenitura por causa da impaciência, da vontade de comer, e perdeu a primogenitura. Eu fico imaginando, talvez, nas minhas reflexões, nas minhas considerações, haja um erro por minha parte, uma criança de 1 ano ou menos está ali a amamentar-se nos seios de sua mãe e só se dá por feliz quando gofa, quando está com a barriga lotada de comida. Então esse é um problema que nós já trazemos desde pequeno, está entendendo? O excesso de comida. E isso daí também, irmãos, em muitos casos, essa idolatria pela comida, pelo excesso, ela representa
um vazio na nossa alma, que busca ser preenchido com alimentos. Você já viu alguém dizer: eu estou triste, vou comer. Estou abatido ou desmotivado, vou comer, por isso que eu vou comer. Estou desanimado, vou comer. Estou enfrentando problemas, vou comer. Geralmente isso acontece também à noite, quando depois de um dia de luta, de dificuldade, alguns problemas e o abatimento vem sobre nossas vidas, a gente faz o quê? Vou comer. E só se acalma aquela sensação de alívio quando nós estamos com o estômago cheio. Aí vem outro problema, deita-se e não consegue dormir. Aí vai ficar com o problema da barriga cheia e com o problema que estava incomodando a sua alma. Isso tudo por quê? Por falta de domínio próprio e talvez por falta de conhecimento das realidades bíblicas em relação à glutonaria, que eu peço a Deus, na direção do Espírito Santo, que ilumine a sua mente, que ilumine a minha mente, para que a gente não mais viva em busca das satisfações dos desejos da carne. Eu acho assim interessante quando uma pessoa fala assim: eu amo Coca-Cola, e pega uma garrafa de Coca-Cola, idolatra aquilo. Tem gente que toma Coca-Cola de manhã, de tarde e de noite. Um produto químico cheio de açúcar, que faz mal à saúde. E a pessoa fala assim: eu amo. Isso é idolatria, isso é compulsão. Isso é prejuízo para o nosso corpo, não é? Mas a pessoa diz que tem prazer com aquilo. É idolatria. E não faz esforço nenhum para se libertar de uma situação. Uma das palavras mais duras que eu vejo na Bíblia Sagrada em relação à glutonaria está lá em Provérbios 23, 2. Marque, abra sua Bíblia e deixa marcada, quando o escritor diz assim: mete uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. O que ele quer dizer com isso? Que se nós não dominarmos a glutonaria com disposição de enfrentá-la, fazendo sacrifício na direção do Espírito Santo, ela vai matar a gente, porque é uma guerra. Lembre-se, o garfo e a faca tem levado muita gente para a morte. E fica a orientação da palavra de Deus para os cuidados que nós devemos ter. Eu queria que você observasse ainda mais um ponto, que a idolatria tem a ação também do inimigo, porque ela nos leva a fazer gastos desnecessários dos recursos que nós recebemos do nosso trabalho, muitas vezes suados, trabalhados, não é? Para conquistar algum dinheiro, para a satisfação das nossas outras necessidades, e muitas vezes gastamos o dinheiro desnecessariamente com comida, com excesso de comida, sem se falar no desperdício. Quanto você tem desperdiçado de comida em sua casa? Eu aprendi, preparando essa reflexão, que a idolatria, ela gera no coração de cada um de nós e todos aqueles que praticam o orgulho, não é? A insensibilidade, porque você está apenas a satisfazer o seu estômago com excesso e esquece de muitos outros irmãos, aqueles que estão aí fora, muitos necessitados que precisam de alimento, e a gente o quê? Tendo condições de partilhar ou de compartilhar o muito ou pouco que nós temos, mas nós o consumimos, nós nos entregamos àquilo,
esquecemos da ordenança do Senhor que nós devemos amar ao próximo. E todo aquele que necessita de alimento, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos socorrer. Só que o glutão, ele não permite partilhar alimentos. Ele fica preso àquilo, porque ali está a sua alegria, ali está a sua satisfação, ali está o seu prazer. O Deus dele é o estômago. Mas o que é que nós precisamos fazer para vencer a glutonaria? Vencer a glutonaria é a postura que nós devemos tomar com relação a qualquer outro pecado. Em primeiro lugar, reconhecer que somos glutões. O reconhecimento humildemente de que nós estamos praticando a glutonaria. Não só no campo da doença, mas no campo do pecado. E todo pecado é contra Deus. Se você botar o seu prato abusivamente cheio de alimentos, você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus para que te dê nojo daquilo, para que tire do seu coração a compulsão e não se alimente enquanto você não declarar a Deus: eu reconheço que isso é pecado e me arrependo desse pecado. Você pode até dizer: eu não tenho forças para mudar, eu preciso da força do Espírito Santo. E faça isso, crie esse exercício, que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, nessa compulsão. Mas você precisa reconhecer como pecado, e você precisa se arrepender desse pecado, você precisa confessar esse pecado. Senhor, eu sou glutão, eu como demais, eu idolatro o alimento, meu prazer está no alimento, e eu confesso aqui ao Senhor, e preciso da ajuda. E não tenha vergonha, se você tiver necessidade de ir a um psicólogo, de você ir a um psicanalista, de você ir ao seu pastor conversar, buscando um aconselhamento nessa questão, porque a confissão é importante, que a gente abre o nosso coração, e é uma forma humilde de a gente clamar ajuda, seja ajuda de Deus, ou buscar ajuda naquelas pessoas de Deus que podem te ajudar. E abandone, arrependa, confesse, abandone, deixe a prática desse pecado, não entristeça a Deus, e peça que Deus o abençoe a vencer essa tentação. Romanos 13, versículo 14 diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, nova vestimenta, nova natureza, revestir-se de Cristo. Tudo posso, como diz o apóstolo Paulo, naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Cristo, a palavra de Deus. Então devemos buscar revestir-nos de Cristo Jesus, e não fiqueis mais pensando em como atender os desejos da carne. Nós devemos agora conduzir a nossa vida de modo contrário, de libertação. Por isso que a gente precisa repreender a tentação, conforme Tiago 4,7. Nós precisamos pedir a Deus para que governe e controle os nossos impulsos. Salmos 51, 10. Podemos tirar a lição: lute, irmão, silenciosamente em oração. Ore: Pai, me liberta. O Senhor, Ele tem poder para te libertar, para curar, para te trazer a nova realidade de vida, mas precisa que você ore, que você se esforce, meta a faca na garganta, faça o sacrifício perante o altar do Senhor. Não permita que a comida te domine, como diz: eu não me deixarei dominar mais por coisa alguma. Domine a tentação e a compulsão por comida. E diante disso tudo, eu quero dizer para você que, mesmo que seja difícil,
vencer vícios. Mesmo que seja difícil a gente autodeclarar que somos fracos para inventar uma demanda dessa. A palavra de Deus diz que sem nada ou sem mim nada podeis fazer. Se você se aliar com Cristo na ação do Espírito Santo, você vai vencer essa demanda na sua vida. Porque Deus nos chamou para darmos testemunho. Deus nos chamou para viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida que exalta o nome do Senhor. E seja em qualquer sua área ministerial, invista em ser uma pessoa melhor, invista em dominar as tentações, invista em dominar as fraquezas para viver uma vida de santidade. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você reflita nessa palavra e busque a ajuda do Senhor para caminhar em uma nova história em relação à glutonaria. Seja livre da glutonaria. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te dê um almoço módico, não mais se deixando dominar pelos alimentos. Que Deus te abençoe e à noite estaremos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Aleluias ao nome do Senhor. Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor e também agora pedimos ao Senhor um coração semelhante ao dele. Por isso nós vamos cantar essa canção, dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Que você possa nesta hora agradecer ao Senhor e pedir sempre esse coração semelhante ao de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que nós possamos querer sempre um coração igual ao do nosso Mestre. Coração disposto a obedecer, coração disposto a ajudar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus conceda graça e favor a cada dia, no nome de Jesus. Que alegria que você permaneceu conosco até esse momento, que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração, é isso que desejamos, é isso que esperamos. E passando para deixar também um recado, que o culto da PNL ele acontece na terça-feira às 19h30, no domingo pela manhã às 10 horas e também no domingo às 19h30. Que Deus te abençoe, continue compartilhando, curtindo nas redes sociais, Instagram, YouTube. Vamos fazer com que as boas novas do nosso amado Jesus cheguem a mais lares. Um forte abraço da família PNL.